que começamos meditando no domingo passado. Convido a igreja a abrir a Bíblia, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso 6. Enquanto vocês abrem e procuram na Bíblia, vocês que estão em casa, abram a sua Bíblia. A nossa versão é a revista e atualizada da Sociedade Bíblica, traduzida em 1993. Acompanhem conosco a leitura. O texto diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Novamente, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nós possamos sair nessa manhã daqui, na ciência, conhecendo e sabendo que o Senhor falou conosco e trouxe transformações em nossas vidas, Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu fui, vamos dizer assim, desafiado por um colega de ministério a implementar uma nova forma de mensagem, e eu quero tentar trazer nessa exposição ao livro de Mateus. Nós sabemos pela neurolinguística de que quando a gente fala e a pessoa escuta uma palestra tradicional, a absorção do que é falado é no máximo de 10%. E devido às interferências de pessoas que levantam, saem, bebe água, volta, numa palestra normal, a absorção média de uma palestra de 40 minutos é em torno de uns 7% daquilo que é falado. Mas quando a palestra envolve o visual, esse percentual aumenta para em torno de 25% a 30% daquilo que é falado e proferido dentro de uma palestra, dentro de um sermão, dentro de uma oratória. Então, a partir de hoje vamos tentar fazer uma ministração também com a parte visual. Aí eu convido para colocar na tela. Leonardo passou lá para trás para a projeção? Nós vamos passar na tela e todos os irmãos nesse momento estão recebendo no grupo da igreja a mensagem dessa manhã que nós vamos ministrar. E nós vamos trabalhar nesse texto, é Mateus capítulo 5, verso 6, nós já trabalhamos e ministramos e meditamos domingo passado e nós vamos continuar. Mas o título da mensagem nessa manhã é Felizes os que têm fome e sede. Felizes os que têm fome e sede. No último domingo, meus irmãos, aí eu convido a entrar no slide 2, no último domingo nós meditamos sobre ser justos, sobre como ser justo. E o tema da mensagem foi bem-aventurado os justos. Meus irmãos, a compreensão sobre justiça soluciona todo o problema da humanidade. Se o homem conseguisse conceber e entender o que é a justiça, nós não teríamos problema na humanidade. Todo o problema que nós temos na humanidade que nos cercam está voltado a uma justiça deturpada, a uma justiça deficitária, uma injustiça que se veste de justiça. A felicidade do ser humano, que o ser humano tanto procura, meus irmãos, está na assimilação desse conceito na sua vida. Quando nós entendemos sobre justiça, nós encontramos aquilo que os gregos procuraram na antiguidade, que é a imperturbabilidade da alma, a ataraxia, a você viver nesse mundo sem que sua alma seja perturbada com as coisas à sua volta. E nesse momento, quando nós conseguimos encontrar
essa situação que não nos perturba, nós encontramos o que os gregos chamam de eudaimonia, a felicidade. Mas, meus irmãos, o ser humano não consegue entender a justiça, não consegue compreender esse conceito que emana da gente, que nós necessitamos, mas nós não conseguimos vislumbrar a justiça em nossas vidas. Por isso que a sociedade está em busca de alvos errados e encontra caminhos deturpados. A justiça, meus irmãos, é a solução para todo o anelo de felicidade que o homem tanto procura. A felicidade que o homem busca em elementos, em bens, em móveis, em posição social, está na compreensão da justiça. As bem-aventuranças, meus irmãos, aí o slide 3, as bem-aventuranças precisam descrever a vida do cristão. As nossas vidas estão nesses capítulos, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nós que dizemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, estamos descritos nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus. E isso significa, meus irmãos, que o cristão precisa anelar por justiça. O cristão precisa desejar a justiça em sua vida. Meus irmãos, sem a justiça nós não encontramos a felicidade. O problema é que nenhum ser humano é justo. Não existe ser humano justo na face da terra. A Bíblia fala que não existe nenhum sequer. Em Romanos, capítulo 3, verso 10 e 11, que nós lemos domingo passado, diz o seguinte: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por isso, meus irmãos, que domingo passado, nós falamos que o ser humano precisa se libertar do domínio do pecado para encontrar a justiça e assim a felicidade. É por isso que domingo passado nós falamos que é imprescindível que o ser humano esteja com Deus para encontrar a justiça e a felicidade que tanto almeja. É por isso, meus irmãos, que domingo passado nós falamos que é vital para que o ser humano viva sem os domínios e os desejos dos pecados que rodeiam a humanidade. Meus irmãos, só assim, só dessa forma, nós conseguimos conquistar esse estilo de vida. O ser humano necessita urgentemente, necessita de forma forte, pungente. O ser humano necessita ter comunhão com Deus. São 4 disposições que apontam para o caminho de justiça. Ou melhor, usando um termo teológico, são 4 disposições a qual o ser humano se encontra justificado diante de Deus. O ser humano necessita ser justificado para encontrar a justiça divina. Meus irmãos, agora, meus irmãos, existe uma questão muito importante nesse versículo. Slide 4, temos uma questão importantíssima, que nós não podemos fugir, nós não podemos deixar de falar nele. Por isso que eu volto nesse versículo, nesse dia, nesse momento, nesse verso 6. É por isso, meus irmãos, que comecei falando do domingo passado, que o verso 6 possui uma profundeza, que uma leitura superficial e moderna, nossa, uma leitura en passant, nós não conseguimos entender e captar a riqueza que existe nesse texto. O ser humano precisa de justiça, sim, nós precisamos anelar por justiça. A questão que fica é qual a intensidade que devemos anelar por essa justiça. Qual a intensidade em nossas vidas que deve possuir, anelando pela justiça em nossas vidas. O quão profundo deve ser esse desejo que vai das nossas vidas, que faz que cada um de nós venhamos buscar a justiça. O texto nos diz isso. O texto vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede.
essa é a intensidade. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Essa deve ser a nossa intensidade diária. É uma intensa vontade, meus irmãos, para ser bem-aventurados. Esse desejo deve ter fome e sede. Esse anseio, meus irmãos, deve ser pujante em nossas vidas. Deve ser penetrante na nossa alma, em cada homem, em cada mulher. Essa disposição do nosso ser precisa ser forte, precisa ser deficitária a tal ponto de nós querermos somente isso. E para isso acontecer em nossa vida, meus irmãos, é necessário obrigatoriamente estar conectado através de 5 conexões básicas. Existem 5 estímulos em nossas vidas que precisam existir e precisam estar perene em nossas vidas para que nós possamos ter fome e sede de justiça. Existem 5 motivações que nós devemos conhecer para termos fome e sede de justiça. O pivô de todos aqueles que têm fome e sede de justiça está, meus irmãos, em 5 estímulos em nossas vidas. O primeiro estímulo, que está no slide 5, é que nós precisamos ter a consciência da nossa própria necessidade. Nós precisamos ter consciência da nossa própria necessidade. Logo no primeiro versículo da bem-aventurança, no verso 3, a bem-aventurança nos chama a ser humildes de espírito. E quando nós somos humildes de espírito, meus irmãos, isso é que nós devemos negar toda espécie de autodependência. Quando nós somos humildes de espírito, nós negamos todo o favoritismo, toda a primazia, todo eu, todo o egocentrismo, tudo aquilo que remete a nós mesmos, nós deixamos em segundo plano. Isso é ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito não é colocar primeiramente nós, primeiramente eu, mas sim renegarmos a segundo plano. E quando nós nos renegamos a segundo plano, nós vemos que ter fome e sede de justiça, meus irmãos, não aponta para um esforço próprio, não aponta por mérito nosso. Ter fome e sede de justiça não é sagacidade por querer algo, não é ter volumosidade em nossas vidas, ter ação própria de tal forma que nós vamos correndo atrás dos nossos próprios esforços. Mas quando nós somos humildes de espírito, nós olhamos ter fome e sede de justiça. E nós vemos que esse versículo aponta para uma consciência nossa, uma consciência de uma profunda necessidade em nosso ser. Quando nós vemos uma pessoa que está com fome e sede, nós não estamos vendo uma pessoa que tem uma autodependência. Nós não estamos olhando para uma pessoa que tem um estímulo de que ela é capaz de fazer tudo. Mas quando nós olhamos uma pessoa que tem fome e sede de alimento e de água, nós vemos uma pessoa que está totalmente necessitada de alguma coisa. Uma pessoa que está aflita, precisando sanar o seu desejo mais básico para ficar de pé. Ter fome e sede de justiça, meus irmãos, aponta para uma consciência de profunda necessidade. Uma aguda convicção, meus irmãos, da nossa situação desesperadora, da nossa situação de carência, da nossa situação de falta, da nossa situação de como nós estamos nesse momento. É uma percepção da nossa vida que precisa trazer dor a cada um de nós. É uma percepção que precisa perceber, e nós precisamos perceber que existe privação, que existe aperto, que existe urgência na nossa vida, que essa urgência é de justiça. Meus irmãos, a demanda, a exigência que deve ser perseguida a cada um de nós, de tal forma até ela ser satisfeita. Fome e sede de justiça significa que nós temos que buscar tanto justiça até que ela seja satisfeita em nossas vidas, porque nós estamos privados dela, porque nós estamos afastados dela.
e temos urgência dela em nossas vidas. Meus irmãos, fome e sede de justiça não são sensações passageiras, não são sensações ao acaso, não é a vontade de comer um doce de sobremesa, não é a vontade de ir para um dia de lazer, não é a vontade de comprar um CD, um celular, alguma coisa que está na moda nesse momento. Mas ter fome e sede de justiça são sensações violentas e fortes, que entranham em nosso íntimo, que vai na nossa penúria e mostra quem nós somos, e mostra que nós precisamos da justiça em nossas vidas. Essa fome, essa sede, ela continua, ela persiste, enquanto não for insatisfeita, enquanto não for sanada. É algo que provoca sofrimento em nossas vidas, que provoca agonia em nosso ser. Meus irmãos, a fome espiritual assemelha-se à fome e à sede do nosso corpo. Slide 6. A fome espiritual assemelha-se à fome e à sede do nosso corpo. Aquilo que o nosso corpo tem a privação e a necessidade. De uma pessoa que está no deserto, de uma pessoa que está sem alimento em casa, que está dias sem comer, que falta o alimento de cada dia. Quando nós anelamos, por exemplo, pela ambição de atingir um cargo dentro da empresa, uma promoção, um status social, quando nós temos um objetivo, meus irmãos, na nossa vida, de chegar a algum lugar na nossa vida, na nossa carreira, essa ambição controla a nossa vida como fome e sede. Nós procuramos fazer faculdade, nós procuramos fazer aperfeiçoamento, nós procuramos fazer, meus irmãos, tudo o que é possível para atingir aquele objetivo. Atingimos as metas da empresa, pensamos como podemos melhorar, fazemos decisões para que nós possamos alcançar essa ambição. Essas pessoas, meus irmãos, que procuram um cargo, alçar uma posição dentro de uma empresa, essas pessoas têm fome e sede daquela posição. Essas pessoas têm fome e sede daquele objetivo. De repente você quer ser empresário, de repente você quer ser empreendedor. Você se envolve tudo para poder conseguir ter êxito nessa função, nessa posição. De repente você quer formar a sua família, quer construir o seu lar, quer ter a sua casa própria. Você tem fome e sede para chegar nesses objetivos. Isso é ter fome e sede. É a mesma experiência daqueles que são privados de alimento e de sede, e buscam e almejam, de tal forma que aquele seja o único pensamento da sua vida. Mas também, meus irmãos, nós encontramos fome e sede no amor e na saudade, a dor da perda. Quantos de nós, e nós já perdemos os nossos entes queridos, perdemos mães, pais, avós, parentes, alguns perderam filhos. A dor da perda de um familiar, meus irmãos, é acompanhada pela fome e pela sede da saudade, de abraçá-lo, de estar com essa pessoa, de sentir a sua ausência, um desejo que é somado pela saudade da companhia, de estar com essa pessoa. Meus irmãos, é uma sensação profunda, que seca, que dá fome, que faz com que a pessoa se aprofunda num desejo de estar com aquela pessoa que não está mais ao lado, e nada pode aliviar essa fome, essa sede que falta na vida da pessoa. Só um encontro com essa pessoa que se perdeu satisfaz essa exigência. Meus irmãos, é esse ponto que o texto está falando no verso 6. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. E o salmista Davi, lá no Salmo 42, verso 1, verso 2, acompanhem comigo. Salmo 42, verso 1, verso 2.
vai dizer o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Meus irmãos, esse é o ponto. Aqui nós temos fome e sede de justiça. A fome e sede de justiça está na fome e sede de Deus, na vida de cada ser humano. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. Esse é o primeiro estímulo que nós temos que ter. Nós temos que ter a necessidade de Deus em nossas vidas. O salmista comparou a sede que ele tinha de Deus pela sede da corça em buscar água nas correntes das águas para se saciar, para alimentar a sua sede. Meus irmãos, nós temos que ter essa sede em nossas vidas. Quando nós entramos por essas portas e adoramos ao Senhor, nós temos que levantar as nossas mãos e glorificar a Ele, louvar ao Senhor com sede, com fome, buscando ao Deus da nossa salvação. Quando nós levantamos pela manhã, nós temos que ter fome e sede de Deus, mas nós temos o segundo estímulo. O segundo estímulo, meus irmãos, que está no slide 7, nós temos que ter o propósito de saciar a necessidade. Nós temos que começar no primeiro ponto, ter a consciência da nossa própria necessidade. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, ter um segundo ponto. Nós precisamos ter o propósito de saciar essa necessidade. Nós temos que querer estar com Deus. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que dedicar momentos para a leitura da Bíblia, para a oração. A Bíblia diz no verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede. Em outras palavras, felizes os que têm fome e sede. Na linguagem de hoje vai traduzir muito mais que felizes os que têm fome e sede, porque justamente a resposta está no próprio versículo, porque eles serão fartos. Meus irmãos, quem tem fome e sede de justiça são saciados. A quem tem fome e sede de Deus são saciados pela presença de Deus nas nossas vidas. Aqueles que buscam ao Senhor encontram. Aquele que vai em direção ao trono de Deus, o Senhor inclina os ouvidos para ouvir a oração. Nós precisamos querer estar com Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça, meus irmãos, recebem o que desejam nas suas vidas, eles são fartos. Não é por força, não é por violência, não é por uma ação humana, não é por vã repetição, mas nós recebemos essa fartura porque é uma dádiva divina dada a nós. É graça de Deus, celebrada a cada um de nós. É Deus que vem a cada um de nós e sacia a nossa carência. Ninguém jamais é farto de justiça sem Deus. Ninguém é farto de justiça sem a presença de Deus. Nenhum ser humano jamais ficará farto de Deus sem estar com Ele. Meus irmãos, ninguém se sente abençoado por Deus à parte dEle, longe dEle. Existe uma deficiência em nossas vidas, existe uma carência em cada um de nós, existe uma ausência em nossa vida, e essa ausência só pode ser reparada pela presença de Deus. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, Ele é autossuficiente, mas nós somos dependentes dEle. A ausência dEle na nossa vida, nós somos sós, estamos desamparados. Em Romanos 11:36, o texto vai dizer o seguinte: porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente, amém. A nossa vida é dEle, o nosso dia a dia é dEle, nós precisamos dEle na nossa vida, e nós temos que buscar a Ele cada dia. De repente você acorda de manhã e se sente vazio, se sente ausente, se sente exausto, exausta, não sabe o que fazer. Meu irmão, minha irmã, o que você precisa é buscar a Deus, porque o que está acontecendo justamente é a ausência dEle na sua vida. Precisa começar o seu dia a dia com a presença dEle, ter fome e sede de estar com Ele. Deus é que satisfaz a fome que existe no ser humano, é Deus que satisfaz a sede que existe no ser humano. Você nessa manhã está com fome e sede de justiça? Nessa manhã você chega na presença de Deus com fome e sede de justiça? Deus está satisfazendo a sua necessidade nesse momento? Somente Deus, meus irmãos, pode conceder essa dádiva à sua vida. É uma promessa absoluta, dada a Deus a cada um de nós que se aproximamos dEle. É a graça do Senhor que sacia o homem que está sozinho nesse mundo. E em João 6,37, acompanhem comigo o texto. João, capítulo 6, verso 37, o texto diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nós estamos com Deus, nós precisamos de Deus, e nós temos que ter fome e sede dEle na nossa vida. Deus satisfaz, meus irmãos, a sua necessidade, Ele sacia a sua fome, Ele transforma o seu ser nesse momento. O terceiro estímulo, meus irmãos, que nós precisamos ter, slide 8, o terceiro estímulo é que a fome e a sede são saciados imediatamente. Oh, grande glória é essa! A fome e a sede são saciadas imediatamente. Não é algo no futuro. Imediatamente. Quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, o verso 6, ele nos dá a promessa de que nós seremos saciados quando nós temos fome e sede. Acontece imediatamente na nossa vida, sem tardar, sem promessas vazias, sem promessas políticas partidárias. Quando nós temos fome e sede de justiça, quando nós conhecemos a nossa necessidade, e quando nós buscamos sanar a nossa necessidade, ela é sanada imediatamente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esses são fartos, esses são saciados, esses são satisfeitos e realizados diante de Deus. Meus irmãos, aqueles que têm fome e sede de justiça são justificados por Jesus Cristo. O texto que nós lemos de Romanos, capítulo 10, que não há nenhum justo sequer, Deus olha para cada um de nós justificado em Jesus Cristo. A justiça de Jesus vem fazer parte da nossa vida. Aqueles, meus irmãos, que têm fome e sede de justiça, encontram a justiça de Jesus Cristo em suas vidas. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, é imediato. O pecado que nos afasta de Deus para de existir, e imediatamente nós temos paz com Ele, nós temos comunhão com Ele, temos autorização para entrar no Santo dos Santos, o véu do templo é rasgado, e nós podemos ser alimentados pela justiça de Jesus Cristo. Uma vez, meus irmãos, justificados por Jesus Cristo, a barreira do pecado,
a barreira da culpa é removida e nós temos paz com Deus. Em Colossenses, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossos o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Meus irmãos, nós não temos mais dívida diante de Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz. Nossos pecados foram perdoados, nossas feridas foram saradas, tudo aquilo que era prejudicial, o Senhor tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E agora nós temos relacionamento com Deus, de forma imediata. Agora, nesse momento, Jesus sacia a fome e a sede do homem que se achega até Ele. E debaixo das asas do Senhor nós estamos seguros, nós estamos saciados. Jesus sacia, meu irmão, minha irmã, a sua fome, a sua sede por justiça. Meu irmão, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você crê que Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelos seus erros, por sua causa, se você tem a certeza que seus pecados foram perdoados em Jesus Cristo, meus irmãos, eu tenho que te dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus olha para cada um de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Ele olha por nós, Ele olha para nós através da cruz do seu Filho Jesus Cristo. Ele não enxerga mais pecado, Ele não enxerga mais falha, Ele não enxerga mais erro, porque Jesus perdoou na cruz do Calvário. Jesus perdoou os nossos pecados, e o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito naquela cruz. Ele entregou perfeitamente e pode falar por cada um de nós. Agora, meus irmãos, nós temos a certeza da vida eterna. Mas você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você não tem essa certeza no seu coração, se você ainda não tem a certeza que Jesus Cristo perdoou os seus pecados, se você olha para as pessoas à sua volta e não entende o que está acontecendo dentro da igreja, se você olha para as pessoas, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu parente, e não consegue entender o que acontece na celebração de um culto, eu quero te dizer que você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. E em João capítulo 8, verso 36, João fala, através de Jesus Cristo fala, e revelado por João o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa ser liberto pelo sangue de Jesus Cristo, precisa aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De repente você está em casa nesse momento, e nunca disse: eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Esse é o momento, aceite a Jesus Cristo, porque Jesus quer lhe dar essa certeza, Ele quer te dar, te saciar a sua fome e sede de justiça, de forma imediata. Mas, meus irmãos, nós temos o quarto estímulo. O quarto estímulo é que a fome e sede de justiça, o terceiro estímulo foi que a fome e sede de justiça, ela é um resultado imediato. Mas a fome e sede de justiça também está sendo saciadas. Elas estão sendo saciadas em nossas vidas. A fome e a sede estão sendo saciadas. Acontece, meus irmãos, através de um ato imediato. Recebemos no exato momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas ela também é um processo contínuo em nossa vida. Ela vai sendo saciada dia a dia, a todo momento. O verso 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O Espírito, meus irmãos, nos livra do poder do pecado. O Espírito Santo quebra os grilhões que nos prendem a uma vida de pecado e afastado de Deus. O Espírito Santo opera no homem interior.
e quebra todos os grilhões, todas as algemas. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter fome e sede dessa libertação diariamente. Não é apenas um ato só no passado que acontece, é um ato contínuo. Ter fome e sede de justiça, nós somos saciados diariamente pelo Espírito Santo. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, vai dizer: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos dia a dia nos assemelhar com Jesus Cristo. Dia a dia nós precisamos ter fome e sede de justiça, para que o Espírito Santo venha nos saciar dessa fome e sede de justiça. Dia após dia precisamos libertar do poder do pecado, da sua ação, da sua volição, daquilo que tenta nos separar da comunhão com Deus. Nós somos saciados, sim, imediatamente, dos grilhões do pecado. Mas, meus irmãos, nós prosseguimos dia a dia, andando em direção a Deus, para sermos fartos cada vez mais dessa fome. Aquele, meus irmãos, que tem fome e sede de justiça, é saciado dia a dia pelo Senhor. Deus, meus irmãos, quer nos levar muito mais além. Não são as experiências iniciais. Nós temos um texto de Ezequiel, capítulo 47, que fala do rio purificador. Um rio que Ezequiel passava e dava pelo calcanhar, que passava pelos joelhos, que passava pela panturrilha, que passava pelos lombos, até chegar ao nível que ele não conseguia transpassar. Meus irmãos, nós precisamos ir muito mais além. Nós não podemos ficar satisfeitos com a água pelo tornozelo, a água pelo calcanhar. Nós temos que experimentar uma intimidade com Deus cada vez mais profunda, a um nível mais profundo de intimidade, a saciar a cada dia a nossa fome e sede de Deus, por estar com Ele, de ter a sua presença em nossas vidas, ser farto diante de Deus, ser realizado dia a dia na presença do Senhor, poder, meus irmãos, nos defender das ciladas, dos dardos inflamados do inimigo, ter força para resistir o diabo, até ele fugir da nossa presença. Nós precisamos ter fome e sede de justiça para estarmos de pé diante do Senhor. A fome e a sede de justiça precisa ser saciado dia a dia em nossas vidas. Mas, meus irmãos, nós temos o quinto estímulo, o quinto e último estímulo, slide 10, a fome e sede de justiça serão saciadas, elas serão saciadas de forma cabal e absoluta. Ela é saciada imediatamente, ela é saciada diariamente, e ela será saciada de uma forma cabal e absoluta. Meus irmãos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Esse dia se aproxima. Nós veremos os céus se abrindo. Nós veremos o Senhor descendo. Nós ouviremos o soar da trombeta. Tudo estará cumprido. Veremos um novo céu, veremos uma nova terra. Não restará mais nada. Tudo passará. Jesus Cristo buscará a sua igreja. Louvado o nome do Senhor. Quantos hoje vivem a sua vida e perderam essa perspectiva? Não faz mais parte da cosmologia cristã de muitos cristãos. A volta de Jesus Cristo. Jesus voltará. Pode ter certeza disso. Nós veremos Jesus. Podem os teólogos da libertação, a teologia liberal, falar outras coisas, mas a Bíblia diz que Jesus voltará, os céus se abrirão, o noivo descerá e a noiva se encontrará com seu noivo.
Nesse dia, meus irmãos, nós estaremos com Deus. Nesse dia tudo passará. E todos aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida, verá a nova Jerusalém, ataviada como noiva ao seu noivo. E nesse dia, e nesse momento, nós seremos fartos. Nós seremos fartos. Meus irmãos, essa é a doce esperança do Evangelho. Nós não nos reunimos aqui para que o Senhor possa nos encher de bens dentro da nossa casa, para que a nossa vida possa ser próspera financeiramente. Nós nos reunimos aqui para adorar o Deus da nossa salvação. Nós abrimos essas portas para mostrar que existe um caminho que é perfeito, que existe um caminho que é sobremodo entre todas as opções que o ser humano pode ter, um único caminho que o ser humano encontra paz. E quando nós estamos nesse caminho, quando nós chegarmos no final desse caminho, nós encontraremos um estado sem culpa, nós encontraremos um estado sem defeito, sem mancha, sem ruga, seremos homens e mulheres envoltos de um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo perfeito, um corpo que está pronto para viver a eternidade ao lado de Deus. Louvado o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 21, verso 4, vai nos dar essa doce esperança. Acompanhem conosco. Apocalipse 21, verso 4, diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a nossa esperança, a nossa doce esperança. Meus irmãos, tudo vai passar, tudo vai passar. Nós veremos o leão da tribo de Judá. As primeiras coisas passarão e tudo se fará novo. Deus estará no meio do seu povo, o seu povo que foi remido. E o Apocalipse 22, verso 14, nos traz a bem-aventurança desse momento. Ele vai dizer o seguinte, Apocalipse 22, 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aqueles, meus irmãos, que têm as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, entram na nova Jerusalém pela porta, encontram a nova Jerusalém, a doce esperança que está reservada aos que têm fome e sede de justiça. O que nós temos tido hoje em dia? Qual fome, qual a sede? O que entra na nossa alma com tal força, a ponto de mexer com todo o nosso ser? Concluindo a mensagem, slide 11, último slide: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Convidar o grupo de louvor para vir. Você está satisfeito nesse momento? Você, meu irmão, se sente satisfeito? Minha irmã, você que está em casa, olha a sua volta, olha para os dias que você tem construído, o seu dia a dia, as suas ações, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem tido fome e sede. Você está satisfeito nesse momento? Você está sendo abençoado, abençoada nesse sentido de ser saciado pelo Espírito Santo? Esse estímulo faz parte da sua vida? Essa é a hora, esse é o momento de render-se a Deus. Esse é o momento de chegar diante da presença do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, leva a minha vida a muito mais, a muito além do que tem sido ultimamente. Senhor, ultimamente eu só tenho batido cartão na igreja. Eu vou, sento, assisto o culto e vou embora para casa. Mas essa é a manhã,
esse é o momento de você se derramar diante da presença do Senhor, de desfrutar de uma intimidade maior com Deus. É o momento de segurar na mão do Senhor, ter fome dEle, ter sede dEle, e deixá-lo, levá-lo muito além do que você tem vivido até hoje. Desejar a presença de Deus na sua vida a cada manhã, a cada hora, a cada minuto, de você fazer a diferença no culto que está sendo celebrado nesse momento. Só nesse momento, só nesse instante, só assim você será farto. Só assim você descerá essa escada e falar o seguinte: hoje o culto foi diferente, porque você entra por essas portas com fome e sede da justiça de Deus.